E o que você vai encontrar na CCA? Presta atenção, você que sai da CCB e vai para a CCA, é óbvio que quem faz isso não está procurando evangelho. A pessoa que sai da CCB e vai para a CCA e está feliz na CCA, essa pessoa nunca se preocupou com o evangelho. Ela saiu por outros motivos. Saiu porque às vezes perdeu liberdade, porque ficou irritado com alguém, bravo. É outros motivos. Porque quem procura evangelho não vai para a CCA, ele vai para outro lugar. Porque é a mesma coisa. Então o que você vai encontrar na CCA? Eu vou mostrar aqui para vocês por que é tudo farinha do mesmo saco, né? Que é o dito popular. Olha só, pregação por revelação. Eles não têm nenhum preparo. Eles não estão preocupados em se preparar para pregar a palavra. Eles vão de mão vazia, abanando, chega lá e prega o que dá na telha. Segundo ponto, profetadas com base em promessas de prosperidade. Lá você vai encontrar eles pregando para vocês, fazendo promessas de que Deus vai colocar você por cabeça, você não vai ser cauda, que Deus vai te dar coisas, que Deus vai abrir portões na sua vida, né? Pregações sem estudos que produzem heresia, ou seja, eles pregam as imaginações que vai dar na cabeça dele. Ele vai, e eles acham bonito isso, gente. Eles cultuam a ignorância. Eles vão para o culto sem ter preparado nada, não leram nada, né? Não sabem, chega lá confiando na imaginação dele. Ele fala, não, na hora H, Deus vai me dar um twin, e aí eu sigo aquele twin. Ou seja, a palavra que der na telha da cabeça dele, e só dá as mesmas palavras na cabeça dele. Porque eles não têm um conhecimento profundo, então eles ficam patinando nas mesmas leituras. E o que é que vocês vão ter lá? Lá também não tem estudo bíblico nenhum. Eles não estão um pingo preocupado com Bíblia. A Bíblia na CCB e na CCA é igual, sabe aquele instrumento que tem na Católica, que eles ficam balangando, saindo daquela fumaça? Sei. Aquilo ali Lá, né? Isso. Aquilo é um instrumento sagrado que não tem nenhuma utilidade prática, ou seja, ele só serve no rito litúrgico. Só, ele não tem outra serventia. A Bíblia é a mesma coisa. Ela só serve para abrir ali na hora de ler, acabou, né? Então, a Bíblia na CB, ela passou a ser um amuleto. Se você pesquisar o que é amuleto, é um objeto que você tem por sagrado que não tem efeito prático nenhum, né? Ou seja, eles não olham a Bíblia como fonte de conhecimento. Eles não têm prazer na Bíblia. Você pode ver todo CCBano ou seitário das suas ramificações, a Bíblia é só algo que eu tenho que levar para a igreja. Fica lá, você abre a Bíblia de um CCBano de 30 anos, a Bíblia ela tá limpinha e ainda tem aquelas página. tá até grudada, eles não estão nem aí com a Bíblia. Servir a Deus para ele, Fernando, não é levar o evangelho. Servir a Deus é trabalhar para o reino. É você fazer o máximo possível para espalhar a mensagem de servir a Deus, é ir para o cultuar. É você carregar o instrumento, né? É você levantar para testemunhar. Quando você levanta, você está servindo a Deus. Eles até insistem, irmão, sirva a Deus, irmão, sirva a Deus. Irmão, sirva a Deus, vem servir a Deus. Para ele servir a Deus é isso, não é, Fernando? O camarada chega na casa, esses irmãos da CCA, CCB, tudo quanto é CCC, esse negócio de C, eles colocam o terno e gravata, não pega nem na Bíblia, ela fica na pastinha e vai para a igreja, mão abanando. Não sabe nem o que vai pregar. Chega lá, sobe na tribuna. Ele sabe o que vai pregar? Não sabe, o culto já começou. Né? A coisa já tá andando, não sabe nem o que vai pregar. Sabe qual que é o nome disso? Irresponsabilidade teológica com o povo. É a mesma coisa que um professor ir para a escola e não levar nada, nenhum material, nada, didático, nada. Chega lá e ele vai ensinar o que der na telha. Mas eles chegam lá, isso é irresponsabilidade. Vocês podem ver que eles montaram outra igreja, nem se preocupou em corrigir essas coisas. Por quê? Porque eles não enxergam. Eles não conseguem enxergar os problemas, os verdadeiros problemas de heresias. Heresias, né? Você tá vendo aqui, a pregação do ancião presidente da igreja. Vê se pode, vê se tem cabimento. O homem não tem o mínimo conhecimento bíblico.
E as pessoas que são apresentadas lá para estar no ministério, eles nem perguntam, não estão nem aí se o camarada ele fez uma teologia, ou se ele estudou Bíblia, nem pergunta. Se o camarada for bonzinho, for bacaninha, for legal, ou se tiver uma turminha com ele lá pregando para ele, eles botam para o ministério e seja o que Deus quiser. Porque eles não estão preocupados com a responsabilidade da pregação teológica. Eles não estão preocupados com isso. A responsabilidade lá para eles é a pessoa atender os cultos no horário, é não faltar no culto, é estar sempre lá, é amar o povo, abraça esse, abraça aquele, né? Enquanto as pessoas continuam mortas. Estão todos mortos em seus pecados. Não existe uma pregação lá dentro que te chama para o arrependimento. Não existe uma pregação ali dentro onde mostra para você o quão pecador você é e o quão necessário você precisa de Cristo. Lá as pregações é igualzinha da CCB. Quando lê lá, coloca você no lugar do personagem principal da Bíblia. É a mesma coisa. Você entra na CCA, você entra na CCB, você entra na CC, não sei o que lá, todo tipo de CC que tem aí, CCN, qualquer outro. Você entra lá, aonde ele lê, ele vai colocar você como personagem principal. É sempre assim, não, que você eu ainda não vi, mas só tá faltando essa. Trocar até o Jesus e colocar o CCBano no lugar. Quando você lê lá, Jesus crucificado, eu não acredito que já tenham feito isso aí por aí em algum lugar, né? Jesus crucificado vai ler e vai falar, irmão, você está crucificado, viu? Você chegou aqui, não sabe nem como, porque você está com os pés e as mãos crucificadas também. Mas Deus vai te tirar dessa como tirou. Eu vou fazer... Só falta substituir Jesus, porque o resto da Bíblia eu já vi substituir tudo. Tudo. Entendeu? Mas eles não conseguem abrir a Bíblia e enxergar o Evangelho, porque o Evangelho, você consegue enxergar ele em todas as passagens da Bíblia. Todas, desde Gênesis, Apocalipse. Quando você tem a mente de Cristo, quando você é um convertido de verdade, quando você realmente tem o Espírito Santo, não aquele sentimento de choro que tem lá, que aquilo lá não é Espírito Santo. Ele só chora quando está na igreja. Por quê? É música tocando, mexendo com o coração da pessoa, fazendo ele se emocionar. Aí você chora mesmo. Ou quando você entra lá debaixo de muita necessidade, aí quando chega lá, começa a falar que você vai ter vitória, que Deus vai abrir o portão da sua vida. Qualquer um chora, meu querido. Qualquer um chora. Agora, ler o Evangelho, eu quero ver um da CCA aí, da CCB, que lê a palavra de Deus, o Evangelho, e chora. Eu quero ver um culto deles, aonde pregou Jesus, e o povo deu cambalhota porque pregou Jesus Cristo. Porque o povo chorou na oração final. Senhor Jesus, né, culpa é nossa. Tu foi crucificado em nosso lugar. Aonde? Não tem, porque não tem. O Espírito Santo é quem faz isso. E quando não tem isso numa igreja, é o sinal cabal de que o Espírito Santo não está ali. Não tem como você pregar numa igreja, né, dizendo para as pessoas, eu não posso acreditar, não tem como eu falar que o Samuel Trevisan está inspirado pelo Espírito Santo. Jamais o Espírito Santo vai inspirar ele a falar essas bobagens que ele está falando. Que você tem que confiar na sua própria força, que você tem que confiar na sua cabeça, né? Ele lê a passagem bíblica, ele muda totalmente a passagem bíblica, ele não sabe que aquela passagem bíblica está falando de Jesus Cristo. Porque a Bíblia aponta para Jesus o tempo inteiro. É exatamente isso, irmão. Ó, farinhas do mesmo saco. Quando um sai da CCB, vai para a CCA, eles só trocaram de comando. Mas é tudo a mesma coisa. Ou seja, o camarada não quer mais obedecer o Marsola, aí ele quer obedecer agora o Trevisan. Aí ele troca de um lado para o outro. O resto continua a mesma coisa. Que é o pior. Se continuou tudo a mesma... Se tivesse Trevisan ou Samuel, em qualquer uma aliás, ou Marsola, mas a igreja tivesse evangelho, ótimo, seria ótimo. É só ignorar os dois. Mas não, gente. É uma igreja onde nem eles que pregam sabem nada de evangelho. Eles não têm o evangelho e o povo fica sem evangelho também. O tempo passa para essas pessoas, tá indo embora e tem um punhado deles aí que estão partindo também sem um pingo, né, de conversão.
Sem um pingo de conversão, porque colocar terno não significa nada. Ir para a igreja lá e chorar porque tá falando que você vai virar, que Deus vai te dar coisa, isso não quer dizer nada. Nada. Aí você entra lá na igreja e você tá ajudando a entregar uma cesta básica ali, isso não quer dizer nada. Se você não tem Cristo, nada do que você fizer adianta nada. 1 Coríntios capítulo 13, a suprema excelência da caridade, ali está falando de Jesus. Se não tem Jesus, meu querido, não adianta nada.